Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do Grupo Espírita Paulo e Estevão, live do Evangelho. Boa noite, Tosto. Vamos chegando, nos reunindo, formando essa reunião virtual para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Stefânia. Boa noite, Cláudia. Vera Batista, boa noite. Diana Alencar, muita paz. Kátia Marques, boa noite. Quilvia, boa noite. Tereza Mariano, bem-vinda. Fabi, boa noite. Elisete, boa noite, você também. Obrigada, Quilvia. Vamos então, enquanto vocês vão chegando, dando alguns avisos da casa. A nossa live do Evangelho hoje tem por tema: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Palavras fortes, sobre as quais falaremos logo mais. Amanhã, o tema da live do Evangelho, também às 20 horas, só que com Aníbal Albuquerque, será verdadeira pureza, mãos não lavadas. E sexta-feira, a palestra pública às 20 horas, no Grupo Espírita Paulo e Estevão, do bairro Água Fria, terá como tema o livro de Jó. Por que os bons sofrem? Com Caroline Traeger. Para quem não sabe, esta sou eu, Caroline Secundino Traeger. Retorno das atividades das quartas e quintas-feiras presenciais no GEP. Estão funcionando as atividades do ATE, Atendimento Espiritual, no GEP, tanto na sede da Água Fria quanto na da Piedade. Estão todos convidados a se fazerem presentes, é claro que com os devidos cuidados que a casa os toma todos e pede a colaboração de quem quer que esteja lá presencialmente. Convidamos também todos vocês para se matricularem no Estudo Doutrinário Espírita, o ED, do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Os grupos de estudo do Espiritismo estão funcionando virtualmente, apenas virtualmente. Então, quem quiser conhecer a doutrina espírita, conhecer os princípios espíritas, o que é o Espiritismo, pode frequentar esses grupos de estudo. Para quem não sabe, os grupos de estudo do Espiritismo não fazem de você um espírita, é para você conhecer o Espiritismo. Frequentar os estudos espíritas não significa ver, ouvir, falar através de espíritos, mas conhecer essa doutrina dos espíritos que tem uma profundidade filosófica muito grande que transforma a nossa vida moralmente e daí o seu caráter religioso. Os grupos de estudo do ED, Estudo Doutrinário Espírita, eles funcionam aos sábados ou terças-feiras. Você escolhe. Nós temos aos sábados os horários de 8 da manhã ou 18 horas. Você escolhe. E nas terças-feiras nós temos 3 horários para a sua escolha também. 8 horas da manhã, às 18 horas e às 20 horas. Assim você tem 5 opções de horários em 2 dias diferentes para estudar a doutrina espírita, se quiser. Para que vocês façam a matrícula, vocês entram em contato com o telefone que vocês poderão encontrar aqui no nosso feed, né? Entre as nossas postagens aqui no @gep.oficial ou pelo site do GEP, ou ainda por aqui mesmo vocês entram em contato no direct. E aí vocês têm as informações sobre como se matricular no ED.
informamos que a matrícula, né, algumas pessoas falam, confundem, a matrícula, ela é feita, né, é feito um convite para que a pessoa faça um investimento, né, ela contribua com R$100. Aí todo mundo diz assim, nossa, o GEP cobra R$100 das pessoas para estudarem doutrina espírita. Não é isso, gente. A ideia é o seguinte, é uma contribuição que se sugere que a pessoa dê para 6 meses de estudos. Então, distribuam esse valor para 6 meses de estudos. Porque quando a pessoa faz a matrícula, ela ocupa o seu lugarzinho ali, né? As turmas têm vagas limitadas. E esse valor é para sustentar materialmente a casa. Embora seja um grupo espírita, ele não é mantido por espíritos, mas por pessoas encarnadas. E no mundo material, nós precisamos de recursos materiais. Então é apenas uma forma de contribuir com isso. E não é obrigatório. Se você não puder, se você não quiser, se você discordar, você simplesmente diz, não, mas eu não vou fazer a contribuição. Pronto, é só isso, tá bem? Isso é para tirar alguns maus entendidos, né, que surgem quando se fala na questão do dinheiro, que é sempre uma questão delicada pra gente que tá aqui nesse mundinho, né? Então fica aí esse convite para vocês. Pessoal, vamos então à leitura de uma mensagem. Já falamos dos temas materiais, vamos agora mergulhar um pouco mais no propósito da nossa live. Aqui eu vou ler para vocês, até como uma forma de apresentar a doutrina espírita para vocês todos, um trechinho do livro Astronautas do Além, que é um livro muito antigo, de Francisco Cândido Xavier, junto com o grande Herculano Pires, o filósofo da doutrina espírita e espíritos diversos. A doutrina espírita tem esse nome porque é uma doutrina que foi originária dos espíritos. Quem fundou a doutrina espírita não foi uma pessoa. A doutrina espírita é o resultado de comunicações de vários espíritos através de vários médiuns, lá no século XIX. Um homem liderou uma pesquisa na França em torno dessas comunicações. Quando os espíritos se comunicavam, muita gente ia até os espíritos e fazia perguntas sobre com quem vão casar, o que está acontecendo, o que vai acontecer amanhã, coisas desse tipo, né? Se vai ter um futuro bom ou não. É o que as pessoas costumeiramente perguntam para os espíritos, né? Mas esse homem, que era um professor na França, o professor Rival, ele teve a ideia de fazer perguntas, mas no sentido de obter informações. Já que os espíritos são pessoas que já morreram, que estão do outro lado, eu vou perguntar como é esse outro lado, porque todos nós um dia iremos para lá. Esse homem passou a se chamar depois Allan Kardec. E daí que surgiu a doutrina espírita, mas eu estou dizendo isso aqui muito resumidamente. Quem quiser estudar mais, lá no ESD 1, que é o primeiro grupo do ED, já vai obter essas informações do surgimento da doutrina espírita, como é que ela surgiu. E aí os espíritos se comunicavam. E Kardec, ele organizou os ensinamentos dos espíritos e estipulou que ele percebeu, melhor dizendo, que nem tudo que os espíritos falavam era verdade, não. Não basta um espírito dizer, é uma comunicação do espírito, aleluia, salve. Não. Kardec percebeu que os espíritos, sendo pessoas, como as pessoas, também mentem, tem vários graus de conhecimento, de evolução moral, de evolução intelectual. Então, ele percebendo isso, ele fez um livro depois chamado O Livro dos Médiuns, orientando como é que as pessoas poderiam conhecer um pouco melhor os espíritos, identificar a qualidade dos espíritos. E eu vou trazer aqui para vocês uma mensagem que é do espírito Emmanuel, na abertura desse livro, Astronautas do Além, em que ele fala sobre os espíritos, aqueles que dão as comunicações. Então ele é um mensageiro do outro lado e está dizendo assim pra gente: não só porque sejamos portadores de boas novas
Isso não quer dizer que estejamos em condições de angelitude. Somos apenas teus irmãos, carregando o buril do aperfeiçoamento sobre nós mesmos e fitando novas luzes, sem que essas mesmas luzes brotem puras de nós. Caminhamos igualmente, qual te acontece, em demanda do mais alto. Ainda assim, temos um privilégio. Tanto quanto sucede aos carteiros do mundo, que te buscam o endereço entregando-te notícias de bênção e esperança, também nós, os viajores de outras estradas, alcançamos a porta do teu coração para dizer-te em palavras de paz que Deus é amor e luz em tudo quanto existe, que a morte é vida nova, que a justiça nos rege, que a dor nos aprimora, que o trabalho nos guia para além de nós mesmos e que a alegria imperecível a todos nos espera no infinito do tempo e nas forças do espaço para sermos um dia, na suprema união, plenamente imortais ante o esplendor sem sombra da grandeza de Deus. Essa mensagem foi dada em 1973 pelo Espírito Emmanuel, graças à mediunidade de Chico Xavier. Então, os espíritos, eles vêm nos trazer essas palavras que são um incentivo, nos mostrando que a vida continua, que tudo tem um propósito, que nós não estamos aqui acidentalmente, mas estamos para realizar um trabalho, começando por nós mesmos, de aperfeiçoarmos o mundo, mas especialmente nos aperfeiçoarmos. Dito isso, vamos aqui ver um pouquinho do evangelho de hoje, do que trata esse evangelho que tem esse tema tão assim estranho, né, pelo título, escândalos, coisa que ninguém sabe o que é. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 e versículo 30, capítulo 18, versículos 6 a 11. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que o asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Palavras de Jesus. Muito bem. Que como boa parte das palavras de Jesus, nós temos que interpretar sem ser ao pé da letra. Primeiro vamos refletir, Kardec começa aqui, ele comenta essa passagem do Evangelho de Jesus em Mateus, narrada pelo Mateus, evangelista.
Então, o que diz Kardec? Ele começa esclarecendo o significado da palavra escândalo. Ele diz que escândalo, no sentido usual, é toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Então, todo mundo sabe o que é escândalo, né? Então, isso que vai de encontro à moral ou ao decoro. Então, chama a atenção, ostensivo, chama a atenção de todo mundo. Mas o Kardec acrescenta a essa definição, uma definição que ele diz que é do sentido evangélico. Como é isso? Ele diz assim: já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. Então, Kardec está dizendo que no sentido evangélico, escândalo é todo mal, mesmo que isso não seja visto pela comunidade, pelos outros, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo de um mal moral, diz Kardec. Então, é desse escândalo que Jesus está falando quando se diz: é preciso que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos venham. Mas, gente, por que será que Jesus diz que é preciso que venham os escândalos? Como assim? É preciso que tenha escândalo? Né? Por que será que ele está dizendo isso? Então, para a gente entender, quando Jesus diz que é preciso que venham os escândalos, a gente tem que entender assim o papel do mal no mundo. Isso inclui os escândalos. Todos os dias, nós aqui, ainda hoje, isso já acontecia no tempo de Jesus, mesmo antes da internet, todos os dias nós somos surpreendidos por escândalos, né? Escândalos que se sucedem, mas tanto esses que são propagados como na nossa intimidade, no nosso pequeno círculo familiar, talvez nós também sejamos tocados por muitos escândalos. Mas aí, para a gente entender, quando Jesus diz por que eles precisam vir, que é necessário que eles venham, a gente tem que entender a função, né, do mal no mundo, né? Porque ele está dizendo aqui que todo mal moral é um escândalo, né? Kardec diz assim, esse é o sentido evangélico. Então, qual é a função do mal no mundo? Para que existe o mal? Né? Então, na doutrina espírita se reflete, a gente se debruça muito sobre essa reflexão. Os espíritos esclarecem bastante a respeito da função do mal. Por isso que nós dizemos que o espiritismo é uma doutrina consoladora. Porque ela nos dá alguma explicação acerca do mal, que é uma questão filosófica milenar. Sobre a origem do mal. Qual é a finalidade, melhor dizendo, do mal? A origem já é outra palestra. Né? Então, qual a finalidade do mal no mundo? Aí a gente está lá no Livro dos Espíritos, tem a questão 754, que tem na sua resposta um trechinho que diz assim: em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Na doutrina espírita, nós entendemos que todos nós somos espíritos, todos nós, eu, vocês, os desencarnados e nós, encarnados, somos espíritos. Como espíritos, fomos todos criados por Deus. Nós fomos criados por Deus num estado de... é como uma semente. Uma semente de uma árvore, uma semente de um carvalho, guarda dentro de si o código daquele carvalho, o que ela irá se tornar. Mas ela é apenas uma semente que precisa ser lançada à terra. E no contato com a terra é que ela vai brotar. Dentro de determinadas condições, ela vai se desenvolver. E ela vai se tornar um frondoso carvalho. Então, do mesmo jeito, nós espíritos somos criados por Deus. Quer dizer, analogamente, nós somos criados por Deus. Somos criados espíritos, como diz aqui nessa questão 754, com todas as faculdades. Mas, Caroline, eu não tenho todas as faculdades, eu não conheço tudo. Você não tem consciência disso, mas você traz tudo dentro de você.
Por isso que eu acho que é Platão ou é Sócrates, eu confundo muito os ensinamentos dos dois, até porque Sócrates nos chega através de Platão, que diz assim, é Platão, aprender é recordar, porque Platão é o que fala da reencarnação. Aprender é recordar, porque está tudo dentro da gente, mas está tudo submerso. Então, o processo de desenvolvimento do espírito é o processo pelo qual essas aptidões vão desabrochar. Então, como uma semente, nós espíritos somos criados com uma potência para sermos seres luminosos, para nos tornarmos o que na cultura, na tradição se chama, na tradição das religiões bíblicas, se chama de anjos. Nós temos o potencial para nos tornarmos seres luminosos. Prestem atenção, qual é a diferença dessa visão espírita de anjos? É porque assim, o que via de regra se chama anjos são seres já criados por Deus com essas aptidões desenvolvidas ao máximo. Mas nós espíritas não pensamos assim. Nós pensamos que somos espíritos todos criados iguais. E aqueles que atingiram um estágio de desenvolvimento muito maior, que nós chamamos de perfeição, esses são os que nós chamamos de anjos. Mas eles foram sementes também, que foram lançadas e agora se tornaram o máximo do que podem ser. Chegaram à sua plenitude espiritual. E aí assim a gente pode chamar de anjos, no sentido de espíritos iluminados. Espíritos que atingiram a perfeição. Como assim a perfeição, Caroline? Ixi, isso vai adoecer a gente. Vamos pegar essa aqui, essa expressão perfeição, né? Que é uma expressão também que causa uma confusão, uma exigência da gente ser além das nossas possibilidades. O homem, ele não vai ser perfeito como Deus, né? Até porque ele é criado e Deus é incriado. Não é assim. Esse perfeito tem um sentido de perfeito, perfazer. Perfazer. A perfeição é perfazer o caminho de união com Deus. Então, o espírito, quando ele é criado em Deus. Mas ele está inconsciente. Quando ele é lançado ao mundo, quando ele passa pelos processos de contato com a vida material, com a existência material, ele vai se desenvolvendo. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele adquire consciência. Quando ele adquire consciência, aí ele começa a fazer escolhas conscientes. Até então, os primeiros seres espirituais, eles são determinados pelos instintos. Quando encarnam, por exemplo, num reino animal. Mas aí chega um momento que eles adquirem consciência e aí eles reencarnam como gente. E aí o que acontece? Eles passam a ter escolhas, eles rompem com as determinações instintivas. Então o ser humano, ele não é puramente instintivo, não é verdade? Porque se você fosse puramente instintivo, você quer uma mulher, você quer um homem, você pegava lá, agarrava e puf! Tem gente que vive assim. Mas isso escandaliza a gente, não é? Então nós fazemos o quê? Nós cortejamos, nós temos um caminho, nós tentamos atrair atenção por todo um processo que passa pela consciência, pela palavra, vamos aprendendo a respeitar, a diferenciar cada um do outro e por aí vai. Então nós nos desenvolvemos. Então nesse momento nós nos apartamos das determinações divinas, dos instintos. Então é como se houvesse uma separação, que na mitologia é chamado de a queda. E aí o que acontece, gente? A gente vai retornar para essa união com Deus, só que em consciência. Então o espírito vai evoluir, vai se melhorar. Nesse processo de evolução, existe uma lei chamada de ação e reação. Para tudo que a gente faz, existe um retorno. Causa e efeito. A lei do karma, segundo os orientais, causa e efeito. Então, tudo que eu faço gera um efeito. E quando eu sofro o resultado daquilo que eu faço, eu vou me desenvolvendo.
Puxa vida, eu não devia ter feito isso. Por que a gente ensina a criança que não é para colocar a mãozinha na tomada? Porque alguém colocou e tomou um choque lá atrás. Então a gente vai aprendendo. Opa, isso não é bom de fazer. Ensina para os outros. Nem todo mundo concorda, nem toda criança acredita. Tem gente que vai passar por isso mesmo assim. Mas quem vai à frente vai anunciando quem vem depois. Olha, gente, não faz isso aí não, porque isso daí traz resultados negativos, traz sofrimento para a vida espiritual. Os espíritos vão se ajudando uns aos outros no processo evolutivo. Mas o que é esse escândalo, portanto? O escândalo é o erro, é o mal, né? É um espírito que erra. E através desse erro, é preciso que, assim que é o processo de evolução do espírito, através desse erro ele vai sofrendo os resultados e ele vai amadurecendo. A maturidade nasce disso. A gente mete o pé na jaca, aprende e não faz mais. Às vezes ainda insiste. Até entender que não adianta, o resultado não vai ser legal. Então é preciso que esses escândalos venham, que os erros aconteçam, que a gente escorregue. Se uma pessoa não quer errar, gente, por exemplo, se a criança, por medo de cair, né, ela não se levantasse e desse os passos, ela não ia aprender a andar. Então é preciso que as quedas venham, né? Então, mas ai daquele que leva a queda. Então é mais ou menos assim, é preciso que os escândalos venham. Mas ai daquele que origina os escândalos. Por quê? Porque esses escândalos não é porque eles são necessários que eles estejam fora da lei de ação e reação. Então, quando você é aquele que está realizando o mal, isso vai voltar sobre você. Isso vai ser encarado por você como uma punição. É essa a leitura que a gente faz geralmente dentro da religião, né? De que é uma punição, é um castigo divino. Mas é o quê? É o funcionamento das leis divinas. Através de tentativa, acerto, erro, a gente vai evoluindo espiritualmente. Então o que é o mal? São esses incentivos, essas provocações da vida. Quando esse mal se origina da gente, o mal moral, né, que é o escândalo do qual fala Jesus, nasce o quê? Da nossa imaturidade. E esse mal que vem dos desastres, das catástrofes naturais, mostra de que é o processo de provocação, são os grandes testes da vida. A gente está nesse mundo e a gente vai ter que atravessar dificuldades. Por quê, gente? Quando a gente atravessa dificuldades, a gente quebra a cabeça para superar essas dificuldades e tem ideias, e evolui, e cresce. Não está sendo assim agora nesse momento da humanidade? Então vem uma grande dificuldade e as pessoas começam o quê? A refletir mais, a fazerem mais pesquisa, a se desenvolverem intelectualmente, se desenvolverem moralmente, porque começam a olhar para o outro que está precisando. Tem gente que está precisando mais, vamos fazer isso aqui, vamos nos unir, vamos ajudar aquele ali. A moral também se desenvolve. Então esse mundo, com as suas dificuldades, os problemas, faz com que a gente se desenvolva moral e intelectualmente. Então são provocações, são lições de vida. A vida é uma grande escola e nessa escola nós enfrentamos as dificuldades que são maiores na medida em que a gente é ignorante. Mas à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos passando pelas dificuldades, não sem sentir fisicamente as dificuldades, mas pelo menos moralmente, intelectualmente, espiritualmente, a gente tem uma outra maneira de enfrentar. Porque a gente já sabe qual o sentido daquilo ali. Então, quando o Espiritismo nos traz informações sobre a vida após a morte, sobre o sentido do sofrimento, né, sobre por que nós estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos, a gente já tem uma outra forma de encarar as dificuldades. A gente já encara de outra maneira. Então, mudou o sofrimento? Não, o sofrimento continua aí. As dificuldades do mundo continuam acontecendo. Então, na doutrina espírita, nós não temos promessas no sentido de você vai se tornar espírita, não vai mais sofrer. Você vai se tornar espírita, vai ficar rico. Você vai se tornar espírita, você vai conhecer a sua alma gêmea. Não existe essa promessa. De forma alguma. Você vai tornar-se espírita e conhecer um grande tesouro, que é o que é a informação. E a informação nos enriquece espiritualmente. E permite que a gente enfrente as dificuldades de uma outra maneira. Porque a gente sabe o sentido delas. A gente sabe, talvez a gente não consiga identificar o que foi que fez, né? Por que a gente está passando por isso? O que eu fiz que está gerando? Eu não consegui ainda identificar.
isso daqui. Mas eu, pelo menos, já não me revolto porque eu sei que isso tem algum sentido. Isso é um convite da vida ao crescimento. Então, é assim que a gente lida com os escândalos. E a gente compreende o que Jesus falou, né? É preciso que os escândalos venham, mas ai daquele, porque vem os escândalos, o escândalo, né? Então, de tudo a gente sofre as consequências. O perdão divino, gente, não é um perdão de anulação. Esse não seria um perdão, Deus tudo perdoa. É assim que a gente diz? Deus perdoa tudo. Ele perdoa no sentido de não aniquilar aquele que realiza o escândalo. Ele não é aniquilado, ele não é lançado no fogo eterno do inferno. Caroline, mas a lição aí falou, a gente tem que entender simbolicamente. Porque senão você vai ter que levar ao pé da letra também a parte em que Jesus diz que é preciso arrancar o olho e jogar fora, cortar a mão e jogar fora. Lá na Idade Média, talvez levassem ao pé da letra e deu origem à Santa Inquisição. Mas a gente já não interpreta dessa mesma maneira, né? Isso são símbolos. Se usa esse tipo de símbolo quando o que se tem a dizer, quando a gente tem algo para dizer que é tão grande que não cabe em palavras, a gente usa as metáforas. Então são representações metafóricas. Assim a gente entende. Então é claro que Deus perdoa, né? Mas Deus perdoa no oferecimento de uma continuidade, de uma colheita que vai levar a um crescimento. É assim o perdão divino. Não no sentido de apagar o que a gente tenha feito, no sentido de a Caroline fez aqui uma prece tão bonitinha, vou aqui livrá-la da lei de causa e efeito. Eu vou continuar sofrendo as consequências, mas quando a gente está mais centrado, mais fortificado, mentalmente, afetivamente, a gente consegue enfrentar de outra maneira a dificuldade. E aí, né, esse cortar a mão, arrancar o olho é no sentido figurado. Inclusive nós espíritas acrescentamos a esse sentido que Jesus diz assim: é preferível entrar na vida sem olho do que ele ser o motivo de escândalo. Ora, entrar na vida sem olho, ou seja, a pessoa que já nasce cega, a pessoa que nasce com uma deficiência, você que tem uma deficiência física, entenda que essa deficiência, ela veio para a sua proteção de alguma forma. E eu não estou querendo dizer com isso que essa pessoa, ela é pior do que aquele que nasceu todo inteirinho, não. A doutrina espírita nos esclarece isso. Porque tem espírita que diz, é porque ele é muito devedor, achando que está por cima da carne seca porque não está devendo nada, porque nasceu com o corpo inteirinho. É porque muitas vezes as lições são muito mais puxadas quando o discípulo, quando a pessoa está preparada. Então, às vezes, é porque esse espírito já está num estado de amadurecimento que ele já pode passar por essa dificuldade. Então, aquilo ali é um convite ao crescimento e é dizendo isso daí, olha aí, se é para que você se perca, é melhor que você venha sem essa condição de saúde completa. Então, gente, é essa a mensagem aqui do evangelho de hoje, do escândalo. E então, agora eu tô me lembrando que tá todo mundo falando de um escândalo, né, hoje em dia, né, é escândalo da violência contra a mulher. Isso chocou muita gente, nós ficamos muito chocados, embora isso aconteça todos os dias e aconteça há muitos e muitos séculos. Felizmente hoje nós mulheres estamos nos libertando, aos poucos ganhando consciência, transmitindo para os nossos filhos essa consciência. Os homens estão adquirindo essa consciência de que nós somos seres iguais. A doutrina espírita também já trazia isso, lá no século XIX, né, da igualdade, que o espírito ele não tem um sexo determinado biologicamente. Né? O espírito tem as aptidões que culturalmente são tidas como femininas ou masculinas. Na verdade, nós temos todas as aptidões. Tudo isso está dentro da gente. Aquilo que é tido como do masculino ou tido como do feminino, está tudo dentro da gente. E não interessa se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou preta, se eu sou branca. O que eu tenho para com o meu próximo é o dever de respeitar o próximo na sua forma de ser, nas suas crenças e convicções, no seu jeito, na sua natureza, no seu corpo. Nós não temos o direito nunca de bater, de agredir ninguém.
E isso inclui todos nós, sabe, gente? Às vezes a gente fica... Foi uma coisa que eu, por exemplo, dei conta na vida. Eu não tenho o direito de desqualificar ninguém. Eu não tenho o direito de humilhar ninguém. Isso tudo é invasão, é desrespeito. Então, a violência, ela começa nessas pequenas atitudes que nós vamos passando. Ah, aqui pode. É como se a gente dissesse, determinadas violências são permitidas. Não devíamos dizer isso. Nunca uma violência é algo que se deva fazer. Quer dizer, perdão, não deixa de ser uma certa violência a contenção, né? A contenção do mal no nosso mundo. Ela talvez seja necessária nesse sentido de conter, mas não de agredir, de ferir, de machucar, seja quem for. É difícil, mas vale para todo mundo. Gente, deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Algumas pessoas, elas enviam solicitações para participar, isso desde o começo das lives do Evangelho. Eu nunca aceito, gente, porque as lives, elas são, né, estipuladas no GEP, que são assim, né? A gente está aqui expondo, mas eu vou lendo o que vocês colocarem aqui, tá certo? Às vezes eu acho que também as pessoas, sem querer, solicitam essa entrada para comentar, para conversar aqui. Mas como a proposta é mais expositiva nesse começo, e quando eu abro, eu vou lendo o que vocês falam. Ai, gente, peraí. Eu vou aqui ver o que vocês mandaram. Eu já tô dando, Kátia tá perguntando se eu tô dando, se já está havendo palestras no GEP. Tá sim, Kátia, presenciais, na Água Fria, sextas às 20 horas, e elas são transmitidas ao mesmo tempo aqui no Instagram. Agora eu voltei aqui até pro boa noite de vocês. Vocês se cumprimentando. Kilvio, eu vou estar ao vivo e a cores, sexta-feira, lá no GEP da Água Fria, fazendo palestra. Ao vivo e a cores, Lilian aqui falando. Ai, minha mãezinha tá aqui. Dona Gracinha Secundino. Eita, agora eu quero chegar na parte que vocês comentam. A Angélica falando do estudo através do ED, foi um divisor de águas em minha vida. Super recomendo para conhecimento da doutrina e para reforma íntima. Legal, Angélica, obrigada pela sua contribuição. E várias pessoas dizendo que gostam de fazer o estudo da doutrina, que legal. Muitos aqui dando boa noite ainda. Acho que eu desci demais, gente, peraí. Ah, vocês falando que estão entendendo, que bom, gente, que bom. Ah, seu Álvaro Neto, bem-vindo, seu Álvaro. Deixa eu ver. Gente, vocês não colocaram dúvidas? Eu tô vendo aqui, acho que é sem querer, porque uma vez eu já fiz isso, a Isabelle, né? Pedi pra entrar na live. Vai que um dia alguém te aceita, viu? Aí você vai ter que falar com todo mundo. Gente, vocês entenderam mesmo essa parte da necessidade dos escândalos como consequências dos nossos atos, né? Do perdão divino. Por que eu disse isso? Né? Porque tem-se uma ideia no mundo cristão, e quando a gente fala do mundo cristão, geralmente nós estamos falando do quê? Quando a gente lê nos livros e tudo, quando se fala de cristianismo, está se falando do quê? Da ideia católica e da ideia protestante, evangélica, como se chama hoje em dia, do cristianismo, do ensinamento de Jesus. É interessante, quando a gente estuda até no ED, a gente vê isso daí. Primeira coisa, gente, o cristianismo, né? Quando Jesus veio, ele não fundou nenhuma nova religião. Quando Jesus veio, ele nasceu judeu. Então, deixando sempre claro, Jesus nasceu judeu. E Jesus foi crucificado como um judeu. Ele foi crucificado pelos romanos. A cruz era um instrumento de tortura dos romanos, né, como um judeu. Então, Jesus nasceu e morreu judeu. Ele fez bar mitzvah, era religião, e ele respeitava. Ele dizia assim, ele dizia que ele não veio revogar a lei, né? Ele não veio revogar as leis de Moisés, ele veio dar-lhes cumprimento. Quando ele está perto
de ser crucificado, né, da paixão, aliás, na Santa Ceia, né, perto de ser crucificado mesmo, ele coloca para os apóstolos, né, que eles vão sofrer perseguição, ele anuncia os sofrimentos que vão ter. E tem aquela frase que ele diz assim: Pedro, sobre ti eu erguirei a minha igreja. Igreja é uma congregação. A reunião não significa estar fundando uma nova religião, não. Né? E os apóstolos eram todos também judeus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, como é que essa ressurreição é vista no Espiritismo, né? O Espiritismo, gente, ele não entende os milagres como contrários às leis naturais. O Espiritismo entende milagres como fenômenos que não são compreendidos ainda, mas que têm a sua explicação. Então, a ressurreição de Jesus seria uma aparição pós-morte. A gente lê um pouquinho no livro A Gênese, de Allan Kardec, que é um dos livros básicos da doutrina espírita. Lá ele fala sobre, tanto que o nome do livro original é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Quem tiver curiosidade, pode ler em A Gênese. As livrarias do JEP estão funcionando. Então você vê em A Gênese. Então quando Jesus aparece, que sai, que os apóstolos continuam pregando os ensinamentos de Jesus, eles só pregam para os judeus. Aí um judeu que era um fariseu, ele começa a perseguir os cristãos. Esses caras estão blasfemando, eles têm que ser todos mortos. O nome desse homem, Saulo, da cidade de Tarso, o famoso Saulo de Tarso. Aí o que acontece? Ele vai perseguir um cristão chamado, se eu não me engano, Ananias. O Ananias, ele está em Damasco. E o Ananias está convertendo muita gente, muitos judeus aos ensinamentos de Jesus, né? Então está se espalhando o ensinamento de Jesus. Os apóstolos também passam a realizar curas, vocês podem ver os Atos dos Apóstolos, inclusive a ressurreição. Pedro chega a ressuscitar também pessoas. Né? E aí tem as explicações lá no livro A Gênese, não vou dar spoiler para vocês lerem o livro. Aí o que acontece, né? Saulo está a caminho de Damasco e aparece uma luz para prender Ananias, aparece uma luz muito forte. Inclusive Saulo, gente, antes desse momento, deixa eu contar aqui para vocês, tem um cristão bem famoso, o primeiro grande pregador espírita cristão, que o nome dele é Estevão. Né? Então o Estevão está pregando e é lindo, é um jovem, ele prega muito bem. E aí Saulo prende Estevão, né, se reúne com outros e eles decidem que Estevão será morto por apedrejamento. E Estevão morre. Então Estevão se torna o primeiro mártir do cristianismo. Então quando Saulo está indo para a estrada para Damasco para pegar o Ananias agora, já para também prender esse, né, e decidir pela vida ou morte dele, ele vê uma luz muito forte. A Jaci está dizendo, maravilhoso livro, Paulo e Estevão. São os Atos dos Apóstolos, inclusive, Jaci. Ele vê uma luz muito forte, ele cai do cavalo, ele fica cego. E ele chega, e aí ele diz, né, diz que a luz diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele entende, né, ele diz, não persigo. Percebe que é um ser luminoso, não persigo. E ele diz, quem persegue a um dos meus pequeninos, a mim persegue. E aí ele entende que a luz é Jesus. Então, ele chega a Damasco cego, procura o Ananias e o Ananias cura o Saulo. E aí Saulo se torna o maior, assim, propagador das ideias cristãs. Ele se recolhe por um tempo, ele vai aprender o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, ele quer recolher, ele nunca aprendeu com Jesus. E aí ele muda de nome, ele passa a se chamar Paulo de Tarso. Então, esse homem é o responsável pelo surgimento do cristianismo. Dizem que o nome seria mais correto, paulinismo, né? Pelo surgimento do cristianismo. Por quê? Porque Paulo, ele era um intelectual, ele conhecia várias línguas, ele era um cidadão romano também, apesar de ser judeu. E aí ele levou os ensinamentos de Jesus para além das fronteiras do povo judeu.
Então ele foi para os gregos, ele foi para os romanos, por isso que tem a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aos romanos, aos efésios, ele vai a todos os povos daquela época. A Vanessa tá falando aqui do filme, é lindo, gente, tem um filme, gente, qual é o nome do filme? Alguém já colocou aqui? Paulo, o Apóstolo do Cristo, tem na Netflix, exatamente, é muito bem feito esse filme, gente. E aí ele vai, escreve cartas, né, quando ele tá preso, ele vai ser preso. Então, assim, é uma história muito bonita, mas esse homem é que é o responsável, é o verdadeiro, digamos, né, fundador, porque Jesus não fundou uma nova religião, mas como é que Paulo funda? Não é que ele fundou, ei, estou fazendo aqui uma nova religião, não foi assim. Quando o Paulo, né, tomou a dianteira no movimento cristão, ele disse que para a pessoa ser cristã, ela não precisava ser judia. Nesse momento, ele diz que a pessoa, tanto que a discussão na Bíblia é assim, se a pessoa precisa fazer a circuncisão, que é tipo como se fosse, gente, a circuncisão é o batismo do judeu. Então, aí o Paulo diz que não precisa, que aí ele diz assim, que é chamada as obras, né, que são os ritos, as práticas do judaísmo, essas obras. E ele diz assim, a fé por si só salva. Então, que a pessoa não precisa ser circuncidada para ela poder se tornar cristã. Então, nesse momento, Paulo abre as portas para os outros povos, ao mesmo tempo, ele tira o cristianismo do lugar de seita, digamos, dentro do judaísmo, de corrente do judaísmo. E ele torna o cristianismo uma nova religião. Então, quando a gente fala do cristianismo, via de regra, né, está se falando muito do que veio surgir depois de Paulo de Tarso, né, desse paulinismo, assim a gente poderia chamar. E aí muita gente diz assim, essa história do perdão divino, que Jesus veio ao mundo e quando carregou a cruz, ele livrou o mundo dos pecados. De onde vem essa ideia, gente? Do judaísmo. No judaísmo é que existia o sacrifício dos cordeiros, antigamente, hoje em dia não mais. Os cordeiros eles eram sacrificados para obter o perdão de Deus. Então, quando um chefe de família queria o perdão para sua família, ele entregava um cordeiro em sacrifício, né? E aí essa família era toda perdoada pelo sacrifício do cordeiro. Vocês vejam, é um modo, é uma ideia religiosa primitiva mesmo, né? De que você dando um animal, né, o Deus, que no caso eles têm um Deus só, mas a gente vê isso em outras religiões politeístas, ele vai, tá tudo perdoado. Entender? É uma troca. Então, quando vocês dizem assim, Cordeiro de Deus, retirai o pecado dos pecados do mundo, é a ideia de que Jesus é o Cordeiro que é dado em sacrifício para livrar os pecados do mundo. Na doutrina espírita, nós não entendemos dessa maneira, entendemos tudo simbolicamente, certo, gente? Então, o que é o simbolicamente? Quando Jesus morre na cruz, ele nos dá o exemplo e nos mostra como nós devemos agir. Porque se um professor fizesse a prova pelo seu aluno e o aprovasse, a gente diria que esse professor é um irresponsável. A gente precisa sofrer as consequências dos nossos atos. A gente precisa aprender por nossas próprias forças, pelo nosso próprio processo. É só assim que a gente evolui. Então Jesus é como um professor, um irmão mais velho, que vem e nos dá o exemplo. Através desse exemplo, ele nos ensina o caminho para a libertação dos pecados, dos escândalos. Jesus nos dá um exemplo. Essa é a ideia espírita. Então, quem quiser conhecer um pouco mais das ideias espíritas, fica o convite para o Ed, né? Sexta-feira eu vou estar com a palestra. Amanhã tem também aqui o estudo do Evangelho com Aníbal. Então, a casa, e tem outras casas espíritas também. Mas como nós estamos tendo a oportunidade de fazer as coisas pela internet, alcançando mais gente, até quem mora longe do JEP pode nos conhecer por aqui. Já apareceu pessoas aqui nas nossas lives de todo lugar do mundo. Então, fica esse convite aí para vocês.
A Gilene está perguntando como funciona a livraria, por acaso faz entrega? Tá aí, Gilene, que você me pegou, mas se você for no site do JEP, ou aqui mesmo no direct do JEP, do Instagram, você vai saber essa resposta aí, ou pelo menos o telefone da livraria do JEP você pega, tá bom? A livraria do JEP, gente, está funcionando de segunda a sexta, se eu não me engano. Eu esqueci os horários, mas também tá lá no site. Tem um site jep.org.br, onde vocês têm todas as atividades do JEP, telefones ali disponibilizados, contatos. O nome das pessoas que assumem as vice-presidências do JEP, que são tipo como se fossem coordenações. Toda a estrutura está lá exposta para quem quiser ver. Inclusive as atividades assistenciais do JEP também, porque é uma casa que tem muitos projetos de assistência social. Eu digo para a gente entender também as contribuições para que são feitas aqui no JEP. Gente, vamos encerrando agora a nossa live. Agora vocês tudo comentando, falando do livro, do filme. O livro, gente, é o seguinte, para quem não sabe. O pessoal aqui tá dando a dica, tem um livro, um romance espírita, do espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que é um romance histórico, muito bonito, por sinal. Eu particularmente acho mais bonito o romance histórico do Emmanuel, que é Paulo e Estevão. Então, vocês vão encontrar em qualquer livraria espírita, se duvidar até nas livrarias não espíritas também tem o romance Paulo e Estevão. Dei a dica também aqui do Livro dos Médiuns, da Gênese. Quem quiser conhecer a doutrina espírita, tem o Livro dos Espíritos, tem como é, gente, aquele primeiro livrinho, quem fala um bem fininho, o que é espiritismo, do Allan Kardec. Aí alguém põe a dica aí, por favor. Bota aí a dica, pessoal, do livro, primeiro livrinho do Kardec, uma brochurazinha antes mesmo de O Livro dos Espíritos. Mas se vocês pesquisarem em qualquer canto, vocês encontram, esqueci foi o nome. Fica aí essas dicas para vocês. E o filme, o pessoal tá indicando aqui, o Paulo Apóstolo. É isso mesmo, Jaci Ferrari, o que é espiritismo? Obrigada, Angélica. O que é espiritismo, gente? É uma brochurazinha, um livro bem fininho, para quem tem preguiça de ler, pode ler lá. Você conhece um pouquinho da doutrina espírita, bem colocado lá, que o Kardec faz na forma de diálogo, Ali a apresentação do espiritismo. Agora todo mundo tá dizendo, legal, gente. Fica aí esse convite, Jean, é o que é espiritismo mesmo, do Allan Kardec, tá certo? Fica aí, pessoal, essas dicas para vocês. E amanhã estejam aqui com a Aníbal. Quem quiser mais, sexta-feira comigo. E vida que segue. Vamos aqui ler uma mensagem para a gente encerrar a nossa live. Mensagem, como sempre, que tenho feito. Uma prece de encerramento do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado. Estou repleto de fluidos salutares que me trazes. Sei que não há remédios eficazes como os que vêm de Deus em voo direto. É Deus que nos transmite todo o afeto, a fim de nos tornarmos mais capazes de refazer com o nosso irmão as pazes num relacionamento predileto. Obrigado, Senhor, pela energia que a minha usina interna ainda cria para manter-me em pleno movimento. Uma vez mais, Senhor, muito obrigado por todo o bem, Senhor, que tens me dado para enfrentar tranquilo o sofrimento. É isso aí, gente. Na doutrina espírita, não é que nós sejamos adoradores do sofrimento, a gente só entende que o sofrimento é a nossa lição. Mas nós também temos as lições de alegria, as oportunidades, os recreios da nossa escola, os motivos de nos congratularmos, de nos alegrarmos, encontramos companheiros na jornada da vida e tem muitas bênçãos na vida. Se você está passando por uma dificuldade, tenha certeza que ela será passageira. Ela que está passando por você. Você ficará eternamente. A dificuldade vai passar. Não tenha dúvida. Tenha esperança. Ai, mas eu não estou vendo a saída. É porque é uma lição que se repete enquanto você não aprende. Vai estudar um pouco mais que você vai conseguir descobrir isso. Tá certo? Fica esse convite. Obrigada, gente, pela companhia, pelas flores, mãozinhas, palavras, tudo isso que vocês estão deixando aqui. Muito obrigada.
Que Jesus nos abençoe a todos em nossos lares, derrame no lar de cada um muitas bênçãos para que nós continuemos firmes e fortes. Graças a Deus nós estamos aqui encarnados ainda, né, continuando no meio dessa grande confusão mundial. Temos que ser gratos por isso, e nós estamos aqui não porque sejamos privilegiados, mas porque nós temos ainda muito a fazer. Vamos ver se a gente descobre o que tem para fazer? Vamos fazer bem feito para a gente sair dessa vida com nota 10, tá bom? Tchau, gente! Fiquem com Jesus. Boa noite a todos. Até sexta-feira. Tchau, tchau.